Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Entre Amigos. E hoje farei uma entrevista diferente daquela que comumente faço dentro da linha política ou dentro da linha músico-cultural. Hoje vou entrevistar um médico da Climed, o Dr. Rodrigo Gualberto, que é urologista. Vamos saber um pouco daquilo que o homem, principalmente o homem, precisa saber. Por exemplo, vou questioná-lo a respeito da doença de Peyronie. Você sabe o que é isso? Você vai ficar sabendo aqui em nosso programa. Mas antes gostaria de agradecer, doutor, por ter aceito nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas o que é a doença de Peyronie? Bem, a doença de Peyronie é uma doença que não é comum da gente observar no dia a dia de um consultório, mas acaba aparecendo. Normalmente ela atinge homens mais velhos e é caracterizada pela tortuosidade do pênis quando em ereção. Em adolescentes, em pessoas mais novas, acontece também, mas já é uma situação mais rara, em torno de 2,5% a 3% dos casos. A origem, a causa, o porquê se dá essa doença ainda é uma incógnita dentro da medicina, mas há tratamento. E dependendo do grau de curvatura, dependendo do grau de comprometimento, né, do pênis, esse tratamento muda. Então, primeiro tem que ser feita essa avaliação. A curvatura peniana que ele se refere é justamente quando a ereção há uma curvatura para a direita ou para a esquerda. Inclusive o homem, principalmente o típico homem nordestino, o mastro, como todos nós somos, causa logo aquela preocupação. Por que será? O que foi que ocasionou isso? Seria por consequência de um ato, vamos dizer assim, doutor? Um ato onde você coloca a sua parceira por sobre você, quando na ocasião da fricção, do prazer, do orgasmo, se escapole e enverga, como dizemos sempre popularmente. Há perigo de, como a gente diz, quebrou, estalou, sei lá, houve uma fricção ali e envergou. Pode ocasionar a doença de Peyronie, isso aí? Como eu falei, a origem, o porquê de acontecer a doença de Peyronie ainda é uma incógnita. Mas dentre as teorias para se explicar a sua origem, existe essa, de que devido às relações sexuais, isso poderiam ter microtraumas numa camada do pênis que se chama albugínea, que é aquela camada que dá resistência à estrutura que ele precisa para aguentar a pressão do ato sexual. E traumas repetidos na estrutura dela poderiam levar a uma cicatrização que daria curvatura, né? Com relação a esse tipo de trauma, de quando a parceira está por cima, que chega a estalar, que chega a dar um barulho no pênis, o mais comum de acontecer é a fratura de pênis. A fratura de pênis é uma emergência urológica e tem que ser imediatamente atendido por um urologista para avaliar se o caso é de intervenção cirúrgica imediata ou não. E se houver dificuldade de um contato, né, de imediato com o médico, para que ele faça uma análise daquele trauma? Pronto-socorro. Pronto-socorro. Mas nós temos dificuldade de ser atendido no socorro, em pronto-socorro, né? Isso não só em Sergipe, no Brasil inteiro. Aliás, a nossa saúde é um caos total. E o que é que pode provocar, o que é que pode ocasionar para esse digamos que esse paciente? Depende do grau de lesão, depende do grau do trauma. Um trauma leve, a pessoa se recupera sem maiores problemas. São os pacientes, inclusive, que não têm indicação de tratamento cirúrgico. Os traumas que são mais graves, que levam a um comprometimento maior do pênis, eles necessitam de intervenção cirúrgica imediata, senão pode ocorrer a disfunção erétil permanente. Agora, a doença, eu ainda insisto na questão da doença de Peyronie, porque é um assunto muito pouco explorado. Eu particularmente nunca ouvi, nunca assisti em programa nenhum televisivo
um assunto onde o entrevistador explorasse esse tema, a doença de Peyronie. Por isso que insiste, aliás, nós recebemos 2 e-mails aqui do Entre Amigos, onde dois telespectadores nos pediram para que trouxéssemos aqui em nosso programa um urologista. Por isso mesmo que o senhor foi convidado para explicar. Tudo bem que nós vamos abordar diversos outros temas, mas eu acho que a questão do tema da doença de Peyronie é um assunto que nós devemos explorar exaustivamente. É possível a pessoa que contrai, né, como o senhor explanou aí, esse problema, e ele vai continuar com esse problema? O senhor disse que há condição de tratamento, mas será que vai haver uma redução peniana? Será que ele vai continuar com aquela mesma predisposição, com aquela testosterona, com aquela libido como teve no passado ainda jovem? Certo. Duas coisas têm que ficar um pouco separadas aqui na maneira da gente raciocinar. O primeiro é a questão da libido, do desejo sexual.